Olá, buscadores. Eu sou Gustavo Fabrício, sou facilitador em constelação familiar e trago um pouco mais de informações, um olhar sistêmico sobre temas do nosso dia a dia. E o tema de hoje é um tema que foi inspirado, baseado numa pergunta que uma amiga minha fez esse final de semana. E eu acho pertinente porque realmente é um tema que está no nosso dia a dia, bem comum, aliás, mais do que a gente imagina. O tema então é fertilização in vitro e congelamento de embriões. Então, o olhar que a constelação familiar, o olhar sistêmico que ela traz, é que uma vez em que óvulo e espermatozoide se juntaram e geraram um embrião, ali já há vida, independente de onde esse embrião está. Então vamos lá, se a gente pensar no embrião na fertilização in vitro, esse embrião foi introduzido no útero da mãe e, a partir daquele momento, ele pode ou não vingar. Se ele vingar, gerar um bebê, gerar uma criança, a vida que ali continha no embrião conseguiu dar um passo a mais, dar um passo à frente e gerar essa criança. Se ela não conseguiu, se esse embrião não vingou, então essa vida teve uma breve passagem de tempo por aqui e já se foi. Mas o mais importante disso tudo é que a vida ali precisa ser reverenciada. Um casal em que fez uma fertilização precisa ter a consciência de que se gerou criança ou não, a vida ali existiu e eles tiveram um filho. Então, se o casal fez uma inseminação, 1, 2, 3, 4 inseminações, eu conheço casais que já fizeram, e por algum motivo a primeira, a segunda, a terceira não vingaram e a quarta gerou uma criança, esse casal tem que ter uma consciência de que eles têm 4 filhos e não só um. Então, geralmente, o que acontece quando essas vidas não foram reverenciadas? Essa criança, a quarta, muitas vezes não consegue achar o seu lugar, se sente deslocada, se sente com um peso que não é só dela. E sim, ela está emaranhada com a primeira, a segunda, a terceira vida, criança, filhos que foram criados, que foram gerados por esse casal. Então, a visão sistêmica traz o seguinte conceito: a vida que foi gerada através do embrião precisa ser reverenciada e precisa ser incluída nesse âmbito familiar. Então, independente de quantas inseminações foram feitas, cada inseminação é um filho que precisa ser incluído no contexto. Agora vamos imaginar que esse embrião foi congelado. Então, essa vida que ali contém, neste momento, está congelada. Eu já participei de várias constelações em que entra um representante e esse representante deita no chão, numa posição fetal, e começa a sentir muito, muito frio. E ao perguntar para a cliente, descobre que tem embriões congelados. Então, ali fica representado o que sente essa vida que está nesse momento congelado. Então, o momento em que a gente precisa olhar para isso é no momento em que esse óvulo com esse espermatozoide se juntaram. É um pouco polêmico esse assunto, porque tem uma linha que fala que se o óvulo for congelado sozinho, o espermatozoide for congelado sozinho, ele já tem uma intenção de vida. Então, se uma mulher congela um óvulo, um homem congela o espermatozoide, é porque ele já tem a intenção de um dia transformar esse material em vida. Mas é polêmico porque a vida acontece quando eles se encontram. Então, eu vou tratar mais dessa situação. O congelamento de óvulo, o congelamento de espermatozoide,
ao ponto de vista dessa linhagem, não gera emaranhamento. Mas sim, quando eles se juntam, gera um emaranhamento porque a vida ali foi produzida. Então, eu estou falando isso não é para gerar um sentimento de culpa, não é para deixar polemizado, nem preocupado. Eu estou falando isso só para que a gente traga um olhar de que se passou por esse processo, ou se você está passando por esse processo agora, você traga essa visão sistêmica para essa situação, incluindo os embriões que já foram utilizados como filhos, independente se geraram crianças ou não, e olhando para esses embriões congelados e pensando na vida que está ali. E aí algumas pessoas perguntam, mas eu tenho embriões congelados, o que eu faço agora? Devo utilizar? Devo descartar? Qual o procedimento? Aí é uma situação muito delicada, porque cada um sabe o que realmente tem que fazer, porque ali é a sua vida que está sendo manifestada. Então não há conselho para essas situações. Assim, a intenção só de trazer o olhar sistêmico do que a gente precisa fazer para incluir as vidas que estão ali. E o pertencimento é um dos pilares da constelação. Na verdade, é o primeiro pilar. Todos têm direito a pertencer ao sistema, independente da história, independente de como foi a vida. Gerou vida, precisa incluir. Ok? Espero ter trazido um pouco de luz a essa informação.